Fala galera, beleza? Estamos aqui hoje para mais uma aula. Nessa aula nós vamos aprender sobre como funcionam as memórias do CLP S7200. Eu vejo que essa é uma grande dificuldade dos programadores que estão no nível básico, pulando já para o intermediário, e alguns que estão no nível intermediário, pulando para o avançado. Então vamos lá. Na Network 1 nós temos o primeiro bloco movendo uma variável do tipo int. Nós temos no segundo aqui movendo uma variável do tipo real. E na Network 3 nós temos um bloco de uma variável real negativa movendo para uma variável. E temos uma booleana aqui também jogando numa saída booleana. Como que funciona as memórias do S7200? Nós vamos focar nesse. Então vamos explicar. As memórias são como se fosse uma fita métrica, tudo bem? A gente mede 1, 2, 3, 4, 5 centímetros, 6, 7, enfim, e vai acumulando. A memória do CLP ele funciona também dessa maneira, só que o legal é que ela é agrupado em conjuntos de 8. Para o S7200 nós começamos ali nas variáveis do tipo M, que são das memórias, que são aquelas variáveis tipo a memória RAM do computador. Então é uma memória volátil, que você consegue trabalhar durante o ciclo do CLP, só que se você desligar e voltar, essas variáveis não são retentivas. Então ela volta para o parâmetro inicial que você determinou. Então ele começa na posição 0.0 e vai até uma posição X, tudo bem? Uma máxima aqui. Essa posição X é determinada pela capacidade do CLP que você adquiriu. Como que eu descubro qual que é o máximo? Então nós vamos vir aqui no programa, né, no Tia Portal. Nós vamos em Show All Tags. Você pode clicar em qualquer uma tag e aperta F1 para aparecer o Help. E aí nós vamos nessa primeira opção. Abrindo a primeira opção, dá todos os endereços permitidos por CLP. E aqui nós temos a coluna do S7200. Nós vamos pular a parte das I, que são os inputs, e o Q, que são os outputs, porque ele é semelhante às memórias. Então vamos direto aqui nos M's, que é memória. Então para a gente ver, para o S7200, as memórias elas vão de 0.0 a 8191.7. Se nós tivéssemos o CLP tipo 1500, essa memória poderia ir até 16.383.7. Então isso mostra a capacidade. A gente sabe que o CLP 1200 é um CLP de melhor custo-benefício da Siemens. Então, voltando aqui na explicação, nós podemos admitir que o S7200 ele vai de 0.0 até 8191.7. Para demonstrar isso, vamos vir no programa e eu declarei uma variável aqui do tipo booleano e ela na posição 8199.7, tudo bem? Então, quando a gente vem aqui no programa, eu já até testei, eu vou dar um compilar, você vai ver que o programa aparece erro, o endereço não está dentro do range válido. Ele me mostra qual que é a network que não compilou com o X e me mostra a variável que não funcionou com marcada em vermelho. Então vamos colocar essa variável na última posição. Então a gente volta aqui na variável, vamos colocar ela naquela posição tipo M, tudo bem? Quando a gente colocar e voltar aqui, vamos pedir para compilar o programa. Você vai ver que o programa foi compilado. Então isso confirma essa explicação do help, tá? E aí agora vamos para o segundo passo, que a gente precisa entender bastante. Existem basicamente 5 tipos de variáveis aqui, que é possível para o S7200. Então o primeiro tipo de variável que a gente tem é uma variável que usa uma posição desse range aqui. Então ele usa uma posição, ela é uma do tipo booleana. Para uma posição só existe esse tipo, para outros agrupamentos existe vários tipos. O Siemens ele trabalha com grupos de 8 casas, igual já dito anteriormente. Esses grupos de 8 casas são chamados de byte. É uma convenção bem antiga e que a Siemens também adotou. Vamos explicar um pouco. Como nós temos 8 posições, de 1 a 8, cada posição ela tem a possibilidade 0 ou 1, então são duas possibilidades. Quando você multiplica todas essas possibilidades, você chega ao número de 256. Então, um byte tem a capacidade de guardar 256 posições. E nós vamos ver que esse número 256, quem trabalha com programação, informática, vai ver que esse número aparece em vários locais. Exemplo, quando nós vamos configurar um IP de rede,
Então nós sempre configuramos ele de 0 a 255, que no caso são 256 posições. Outra coisa bacana também, para a gente não ter que escrever 8 números aqui, 01, 01, 01, 01, 01, houve uma convenção. Para facilitar isso daqui também, as pessoas adotaram um termo que é o hexadecimal. Então você vai se deparar algumas vezes aí nos programas. E o hexadecimal ele usa 16 caracteres para demonstrar. E aí, qual que é o negócio bacana? Que se você fizer aqui, ó, 16 vezes 16, ele também dá o número 256. Nós podemos escrever um byte, certo? Usando dois números hexadecimais. Então, que vai de 00, então a gente usa os 10 números possíveis e usamos a letra do A até o F. Nós temos uma terceira categoria que é a word. O que é a word? Ela é uma categoria que envolve 2 bytes, tudo bem? Então nós temos o byte sendo um conjunto de 8 e a word um conjunto de 16 números. Quando a gente trabalha com 16 bits, no caso aqui, nós temos também o equivalente a 2 bytes. Então se a gente vê aqui, ó, uma word equivale ao tamanho de 2 bytes. Esse número ele dá uma possibilidade de guardar a 65.536 posições. Mais para frente a gente vai ver quais são as variantes dessas categorias. E aí nós temos também a variável do tipo double word, que significa duas words. É um número com 32 bits. Muita gente está acostumada porque é aquele Windows, eu tenho Windows 32 bits, Windows 64 bits. Na verdade é isso. E aí nós temos a última categoria, que é o tipo L-word, que seria um número de 2 vezes o double word. Especificamente para nós, no S7200, foi feita uma adaptação e ele só consegue trabalhar com um tipo de variável do tipo L-word. E aí nós vamos ver mais para frente, mas não é padrão do S7200. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e compartilha com as pessoas que você gosta. Então é isso. Valeu, galera!